Você já escutou alguém falar que caminhar ou correr dá no mesmo? Quem só caminha, ou quem só corre ou faz caminhada? Se nós estivermos... Vocês são bobos demais, hein? Vocês são muito bobos, gente. Se você for analisar, então, a relação entre caminhada e gasto calórico e corrida e gasto calórico, será que só fazer caminhada ou só fazer corrida gasta a mesma quantidade de calorias? E aí? Existem estudos que sugerem isso, mas a gente precisa identificar algumas coisinhas importantes e eu vou falar isso nesse vídeo, no entanto, somente depois da vinheta. Então, roda a vinheta! Existe uma coisa na literatura que se chama METs, que são os equivalentes metabólicos da atividade, ou seja, quanto provavelmente essa atividade exige de oxigênio para ser realizada. E aí a gente, na literatura, nós encontramos que existem atividades que têm uma quantidade de METs e isso precisa ser levado em consideração, tanto o tempo também que esse indivíduo está fazendo essa atividade e também o próprio peso corporal dele. Existem atividades que naturalmente têm uma necessidade de oxigênio maior e outras também com uma necessidade de oxigênio menor. Caminhar tem uma quantidade de METs um pouco menor do que correr, e correr necessariamente tende a ter um pouquinho mais de exigência de oxigênio, né? Uma exigência maior de oxigênio do que caminhar. No entanto, existem alguns estudos que sugerem quando a gente compara, tá, a mesma distância percorrida sob a mesmo padrão motor. Obviamente, a gente não vai conseguir ter o mesmo padrão motor, porque a própria potência, a velocidade com que esse indivíduo tende a realizar o movimento, tende a ser um pouquinho diferenciado. Mas esse percentual de contribuição dentro dessa comparação não chega a ser tão diferencial, a não ser que esse indivíduo tenha alguns desequilíbrios ou até mesmo a inclinação do terreno que ele esteja fazendo. Aí sim a gente vai aumentar um pouquinho mais esse gasto, principalmente quando ele está caminhando um pouquinho mais rápido, né? Ele está ali na transição entre caminhada e corrida, como se fosse uma marcha, né? A marcha atlética, que tende a gastar um pouco mais de energia, porque esse ajuste do componente motor aumenta esse gasto, ou até mesmo na própria corrida, quando esse indivíduo não tem uma economia de movimento adequada. Então muitas vezes ele corre com um tronco muito à frente, ele corre sem distribuir adequadamente o peso nos pés ou nos joelhos e por aí vai, um centro de gravidade um pouquinho desequilibrado e por aí vai. Ok, isso são particularidades dos quais a gente pode estar inferindo que haja ou não maior ou menor gasto em função do que a gente chama de economia do movimento por conta do padrão motor. Mas se nós estivermos fazendo uma análise nesse sentido com ele mesmo e levamos em consideração isso, alguns estudos sugerem que tanto faz você fazer a mesma distância, por exemplo, 5 km, sei lá, um indivíduo mais pesado, de 100 quilos, mais ou menos, ele vai fazer uma caminhada de mais ou menos ali uns 4, 5 km por hora, ele pode estar gastando em média umas 500 quilocalorias. No entanto, se ele correr aproximadamente ali entre 10, 12 km por hora, ele vai ter mais ou menos também essas 500 quilocalorias de gasto. Por quê? Porque o equivalente metabólico é como se fosse o dobro. Só que a diferença é, se está em 5 km, vamos colocar aqui uma média, a caminhada vai levar 60 minutos e a corrida vai levar aproximadamente 30 minutos. O gasto é o mesmo, a distância é a mesma, mas o tempo no qual vai se percorrer isso é diferente. E aí você fala assim, então é melhor correr? Mas por quê? Porque correndo eu ganho 30 minutos, eu ganho mais tempo, tudo que eu conseguir ganhar tempo é melhor. Será mesmo, meu querido? Será? Existem estudos que sugerem que do ponto de vista de mentalidade, do ponto de vista de relaxamento, do ponto de vista atribuído à redução da ansiedade, a intensidades mais baixas são mais interessantes para essa questão. Porque, pensa comigo, muitas vezes quando esse indivíduo precisa fazer uma tarefa motora que necessita de uma atenção maior, se ele talvez relaxar, ou se ele durante aquele movimento tentar pensar em outras coisas para relaxar, né? Tá refletindo um pouco sobre os problemas da vida dele, o fato às
muitas vezes da necessidade dele manter aquele movimento corretamente pode competir com a concentração dele, que não permite que ele relaxe ou de uma maneira diferente durante a própria atividade ele consiga pensar em outras coisas, como se fosse uma meditação. E isso é muito interessante, por quê? Porque existem estudos que sugerem que quando esse indivíduo está caminhando, ou seja, uma tarefa com grau de necessidade motora mais baixo em relação à corrida, esse indivíduo consegue relaxar mais ou até mesmo entrar no que a gente chama de mindfulness, ou no estado de flow. Mindfulness é o estado de atenção plena, ou seja, ele consegue esquecer o mundo lá fora e pensar um pouquinho naquilo que ele está fazendo naquele momento. Isso é muito importante. E também o estado de flow. O estado de fluidez é quando o indivíduo está tão conectado com aquela tarefa ou aquela atividade que ele está fazendo que nada mais importa. O mundo lá fora ele esquece. E é muito comum, às vezes, o indivíduo está tão concentrado numa atividade com tanto prazer, especialmente atividade física, que ele está mantendo aquilo aí do nada, quando ele para, assim, nossa, que eu tô, caramba, eu tava viajando aqui, meu Deus, quanto tempo passou aqui. Isso é sensacional. E do ponto da psicologia esportiva e também do ponto de vista da psicologia comportamental, esse tipo de sensação é incrível para o manejo emocional. Então aí, meus queridos, eu faço a pergunta para você: toda vez que a gente ganha tempo, a gente está sendo beneficiado? Será? Embora o tempo seja o bem mais precioso que a gente tem, será que o fato de a gente estender um pouquinho esse tempo numa atividade de intensidade menor, numa atividade com padrão motor menor, a gente poderia estar ainda assim aumentando os resultados, especialmente do ponto de vista mental? Será que a saúde mental contemplada nesse componente de postergar uma caminhada e ter também o mesmo gasto que você correria em meia hora, mas postergar essa caminhada em 60 minutos e ter essa contribuição adicional do estado mental, valeria a pena? Bom, aí eu deixo para você responder. Independente disso, fica aí uma resposta interessante e bacana sobre essa pergunta que muitas pessoas fazem. Então, aí a decisão é sua. Se você só caminha, se você só vai fazer caminhada ou se vai correr, a decisão é sua, certo? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comente aqui o que você achou, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai ser beneficiado com as informações, não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!